Você sabia que um dos assuntos que mais cai entre biologia e geografia nos vestibulares é o bioma? Eu sou o Marquinho, professor de biologia, e esta aula de hoje é para falar sobre os biomas. É isso mesmo, meus jovens. Os biomas é um dos assuntos que mais caem associando essas duas disciplinas, a biologia com a geografia. Vale a pena a gente destacar o conceito de bioma primeiramente, para depois desenrolar todo esse desfecho. Os biomas são regiões do planeta com características específicas. E em cima dessas características específicas é que eu quero dar uma dica para vocês no finalzinho do vídeo. Então, enquanto isso, eu peço para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho, curtam e compartilhem com as pessoas que você tem certeza que vai gostar do assunto. Para a gente falar de biomas, nós precisamos dividi-los em dois grupos. É claro que a geografia vai destacar, vai dividir os biomas muito mais do que a própria biologia. Mas nós da biologia dividimos em biomas terrestres e biomas brasileiros. No caso dos biomas terrestres, nós usamos principalmente esses 6 exemplos. A geografia explora mais, principalmente na parte de florestas. Os biomas brasileiros, nós destacamos esses 9. Então, nesse momento, eu gostaria de destacar alguns pontos que já caíram em vestibular e que, hora ou outra, são recorrentes. Por exemplo, a tundra, clima frio, muito musgo, lembra? São aquelas plantas pioneiras que suportam condições adversas. A taiga, onde nós encontramos muitos pinheiros, bastante gimnospermas, ok? Animais e plantas dessa região, tundra e taiga, precisam suportar o frio. Lembrando que são áreas que existe neve, né? Então nós temos, por exemplo, animais com tecido de gordura muito grande, como o urso polar, né? Já descendo para a floresta temperada, nós temos o urso pardo, né? Nós temos animais e plantas em maior diversidade. Quando a gente fala de floresta, a diversidade maior de todas é na floresta tropical, que é uma floresta quente e úmida, né? Já na savana, que nós também podemos chamar de pradaria, savana africana, pradaria na região norte-americana, é a região onde nós temos a vegetação mais rasteira, uma vegetação mais baixa, né? Aqui nós encontramos o elefante, o leão, né? Principalmente na África, as zebras. E o deserto, como a gente sabe, escassez de água, né? O fator limitante do deserto é a água, então ali nós temos animais e plantas que suportam essa grande falta de água. Os cactos, que reservam água no seu caule, e o rato canguru, que é aquele ratinho que às vezes passa a vida inteira sem fazer xixi, só para evitar a perda de água, tá? Voltando aqui, chegando nos biomas brasileiros, nós temos exemplos de florestas tropicais. Aqui, ó, nós estávamos vendo floresta tropical a nível terrestre. A floresta amazônica e a Mata Atlântica são exemplos de florestas tropicais, aqui dos nossos biomas, né? Lembrando que essas florestas são constantemente desmatadas e a destruição delas por queimadas ou desmatamento acaba acarretando na iniciação de um processo de desertificação. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que uma floresta é destruída, ou parte dela é destruída, na recomposição não volta a ser a mesma floresta, né? Ela pode voltar, por exemplo, para um nível de cerrado. O cerrado, que é uma região, é um bioma que se destaca por ter árvores, plantas bem esparsas, bem separadas. As plantas crescem num ambiente onde o solo é rico em alumínio, então os caules são tortuosos. E para superar a busca de água em regiões profundas, as raízes também precisam ser bem longas, ok? Já a caatinga, que é o famoso mato seco, é o deserto brasileiro. Aquela região onde tem
plantas sem clorofila nas suas folhas, elas são plantas esbranquiçadas, plantas sem aquela cor verde na folha, né? A mata dos cocais nós chamamos de zona de transição. Por que zona de transição? Ela fica entre a floresta amazônica e a caatinga, ou seja, na mata dos cocais nós temos muitos seres vivos se movimentando, gerando o efeito de borda. Esse efeito de borda nada mais é do que o aumento no nível de seres vivos, nos tipos de espécies, em uma região que é ladeada por dois outros biomas, tá? Então os biomas vizinhos acabam oferecendo, direto ou indiretamente, seres vivos que chegam até ali na mata dos cocais. O Pantanal, região de alagamento, né? Grandes áreas alagadas, onde nós temos muitos peixes, muitas aves pescadoras, o jacaré, né? O famoso jacaré, o tuiuiu, que é a ave símbolo do Mato Grosso do Sul. Pulando o Pantanal, nós temos os manguezais, regiões litorâneas, né? Ali próximo à Mata Atlântica, por exemplo, encontro de rio com o oceano, nós temos na região de mangue plantas que são extremamente adaptadas a um solo erosivo, aquele solo que sofre erosão toda vez que a maré fica alta. Na hora que a maré abaixa, ela leva areia. Então essas plantas precisam ter raízes escoras, precisam ter raízes respiratórias, porque aquele solo é rico em decomposição e automaticamente o nível de oxigênio é muito baixo. Por isso que as raízes saem com os pneumatóforos para a planta conseguir respirar o oxigênio do ar e não do solo, que tem uma taxa muito baixa. Seguindo, mata das araucárias, que é a mata das coníferas, que fica no sul, né? Clássica araucária angustifolia, que é aquele pinheiro que produz o pinhão, né? A semente do pinheiro é o pinhão, não é um fruto, hein, gente? E para finalizar, os pampas, que são as regiões de pastagens, que ficam lá no Rio Grande do Sul. Região ótima para a agropecuária. O que eu gostaria de comentar com vocês hoje é um pouquinho de cada um desses biomas. Só que principalmente para quem ficou até agora, vai receber aí um bônus, né? A grande dica sobre como estudar biomas. Porque são muitos biomas e são muitas características. Então o professor divide o estudo de bioma em 4 pontos principais. Primeiro ponto, você precisa saber a localização do bioma. Isso é muito importante. Segundo ponto, o clima. Você tem que ter uma noção de clima. É quente, é úmido, é frio. Terceiro ponto, a flora. Você precisa ter uma noção de quais são os vegetais daquela região. E o quarto e último ponto, a fauna. Lembrando, eu estou falando para vocês de um assunto entre biologia e geografia. Eu deixaria esses 2 primeiros mais focados em geografia e esses 2 últimos mais focados em biologia. Tá bem, pessoal? É isso aí, meus queridos. Nossa aula de biomas para por aqui. Beijos e abraços e até a próxima.